Graças e paz, bom Deus. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente no Senhor neste dia. Mais uma vez para compartilhar com os irmãos, pedindo, suplicando, clamando, implorando que os irmãos assistam do começo até o final, sempre analisando ponto a ponto. Como nós falamos, uma nova visão que Deus tem nos dado e precisamos muito que o irmão compreenda essa visão para juntos ajudarmos nessa missão, que é mostrar para a humanidade que eles têm uma chance de mudar de vida com o Senhor Jesus. Tá certo? Querido, vem comigo. Eu quero falar de João capítulo 2 e quero falar de João capítulo 4. Quero falar do Jesus chegando, saindo do Cafarnaum para Jerusalém, para o templo, no tempo da Páscoa e chicoteando todo mundo. E quero falar também da mulher samaritana, de uma forma bem rápida. Por isso, no último vídeo que você vai ver, nós falamos nessa ordem cronológica, falamos da transformação da água, vimos o primeiro milagre, e o que nós estamos falando de uma forma cronológica. A ida ao templo é a primeira ida ao templo. O que nós vemos logo em seguida, Jesus ainda não tinha feito ainda milagres extraordinários quando chegou até a mulher samaritana. É logo no comecinho do seu evangelho, do seu início do ensinamento do evangelho. Eu quero que você compreenda isso. A partir desse ponto eu quero que você entenda como é que Jesus chega, que tempo em que Jesus chega, por que o templo estava daquele jeito, por que ele teve que dar chicotada e expulsar. Presta bem atenção, o texto é bem claro dizer que o povo judeu ficou 400 anos sem a presença do nosso Deus em silêncio. 400 anos. No decorrer do curso da vida, o que estava acontecendo era só cumprimento de profecias, mas cumprimento de profecias de Isaías, Ezequiel, Jeremias, Ezequias, cumprimento dessas profecias no decorrer do curso do 400 anos de silêncio. Querido, então o que está acontecendo com os sacerdotes? Os principais sacerdotes. Observa que é o texto. Ainda tinha sacerdote, ainda tinha sumo sacerdote bom, ainda tinha uns bons, mas os principais já estavam se corrompendo. Querido, isso acontece com qualquer ser humano. Quando ele começa a sentir a sensação de impunidade, que faz o errado e não é punido, ele começa a se achar Deus, começa a implantar regras ao seu bel prazer. Esse é o tempo em que Jesus chega e pega os anciões, os sumos sacerdotes e os escribas, os detentores da história, o que ensinava a história e os que escrevia a história, estavam inteiramente corrompidos. Meu Deus! Quando o nosso Jesus chega ao templo pela primeira vez, a primeira purificação do templo, quando ele começa a sua missão, então Jesus vê uma canalice. Sabe por que os sacerdotes permitiam que faziam comércio dentro? Porque era lucrativo para eles. E eles viam que no decorrer, no passar dos anos, que eles começaram a fazer isso, não existia punição de Deus. Para eles, Deus estava concordando com tudo aquilo. A verdade é que Deus estava em silêncio. E eles achavam que agora as decisões deles eram certas. Começaram a ver que não estavam sendo punidos. Então o comércio dentro do templo já era lucrativo para eles. Já não estava mais interessado em santificação, em trazer o benefício para o povo, em ensinamentos de Deus, mas agora estava interessado em lucros. Essa é a época que o nosso Jesus chegou. Mas deu chicotada em todo mundo, botou todo mundo para fora, e o nosso Jesus deixou falando bem alto: aqui, a casa do meu pai não é negócio. E por que vocês estão fazendo isso? Então Jesus chuta, quebra, chicoteia, indo inteiramente na contramão do que os religiosos achavam que era politicamente correto. Querido, eu quero soltar rapidamente agora, porque depois dessa missão de quebrar tudo, de dizer para eles que a casa do Pai não era comércio, o nosso Jesus sai em missão rumo a Samaria,
Presta bem atenção no que aconteceu em Samaria. Jesus chega em Samaria cansado, senta perto de um poço e diz para os seus discípulos: olha, entra na cidade, entra em Samaria e compra algum alimento para a gente. João capítulo 4, o versículo é o 8. João 4, 8. Você vai encontrar isso aí. Primeiro dogma, primeiro tabu quebrado, primeira coisa que o nosso Jesus fez, que era contra os anciões, as ideias dos anciões, contra os ensinamentos do sacerdote e contra aquilo que os escribas passavam, escrevia dos textos para frente. Os judeus não faz comércio com o samaritano, não compra nada do samaritano. Tinha eles como rebelde, como ralé, como malfeitores, como criminosos. Era assim que os judeus viam o samaritano. Mas nosso Jesus mandou os discípulos deles ir lá: eu quero que vocês vão lá e comprem alimento para a gente, mas dentro daquela cidade lá. Ponto. Nós primeiro vendo isso. Os discípulos não indagou nada. Os discípulos... Deixa eu secar aqui que tornei o copo com água. Os discípulos não perguntou nada se... O discípulo não chegou: mestre, mas essa Maria, é para a gente comprar lá mesmo, a gente pode voltar e comprar outra cidade. Os discípulos não indagou nada, pelo menos o texto não diz isso. O texto diz que os discípulos só foram lá e foram comprar o alimento aonde Jesus tinha dito para que eles comprassem. Pois bem, você vai ver que no versículo 7, Jesus, quando vê a mulher, disse: por favor, me dê um pouco de água para beber. Querido, a mulher fica atônita e disse à mulher, aqui, então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede água para mim beber? É o versículo 9. Por 2 motivos. Aliás, por 3 motivos. Primeiro motivo, Jesus já era considerado um rabino. Os rabinos não falavam sozinho com mulheres, muito menos sabendo que era de má índole. E a má índole dela era conhecida por toda a cidade. O versículo 18 deixa isso bem claro. O versículo 18 diz: porque 5 maridos tivesse, este que tem não é seu. Jesus estava ciente de que ela era uma mulher de má índole. Já tinha casado 5 vezes e estava vivendo maritalmente. Então, primeiro que Jesus não podia estar sozinho com ela, e sabendo qual era da reputação, e outra, não tinha diálogo entre judeus e samaritanos. Mas Jesus diz para ela o seguinte, quando ela fala isso, Jesus diz: olha, se você soubesse quem é que está te falando, você me pediria água. Jesus disse: se você compreendesse esse mistério, você saberia que a sua vida vai mudar a partir de agora. Independente se você não é casada, independente se a sua reputação está mais suja do que papel higiênico, não importa, mas se você entender isso, a sua vida muda. É essa visão que alguns irmãos estão dizendo que eu estou invertendo. Mas é a interpretação do texto. Quando Jesus disse para ela: se você soubesse quem está te falando, você pediria. Embora ela pediu, mas sem saber do que estava pedindo, ela pensou que era uma água que faria que ela nunca mais fosse lá. Até porque você observa, ela estava sozinha. Escuta, as mulheres sempre andavam juntas ao pegar água, ou cediam antes do sol esquentar, ou depois que o sol esfriasse. A hora sexta é meio-dia, quando está mais quente. A mulher estava sozinha no horário mais quente, que saberia que não tinha nenhuma mulher. Meu Deus! Então ela sabia que já estava meio isolada por causa da fama dela. Jesus conversa com ela e diz: se você entendesse, você ia compreender que não importa se você não está casada, não importa se a sua reputação está horrível, mas é uma chance que você está tendo de mudar a sua vida. É isso que eu quero passar para você, irmãos, e para você passa para aqueles que não são crentes. A decisão se eles querem depois manter uma vida santificada para depois morar no céu, essa é outra parte. Mas o tempo todo, muitos mestres, muitos líderes de igreja, só mostrava que a pessoa só pode ser agraciada se ela for crente primeiro, se ela entrar na igreja primeiro, se ela se converter primeiro, e isso não é verdade. Analisa o texto. Jesus estava totalmente quebrando as regras. Lê esse texto todo, os discípulos até meio escandalizados, não quiseram nem se aproximar para não tomar culpa no cartório. Leia o texto.
Os discípulos, quando viram que ele estava conversando sozinho com aquela mulher, eles nem chegaram perto. Ficaram meio assim, sem saber o que fazer. Mas Jesus deixou bem claro para aquela mulher: entenda o que está acontecendo agora e você vai ver que a sua vida muda. Não foi assim que aconteceu? Leia o texto. Não foi assim que aconteceu? A decisão de ela viver uma vida depois santificada foi depois. Mas o texto diz que ela recebeu a oportunidade independente do currículo dela. Jesus estava ali, querido, é isso que eu quero mostrar para você. Você de repente está lá, achando que você a sua reputação é o cocô da mosca, do cavalo do bandido. Você está sentindo um lixo, sem condição nenhuma de nem dar ouvido ao que Jesus está te falando. Ele diz: sua vida pode mudar independente disso. Creia na palavra dele. Se você quiser se santificar e se interessar pelo reino dos céus, isso é depois. Mas no momento, você pode ser agraciado independente como anda a sua vida. É isso que eu quero mostrar. É assim que o amor de Deus vai surgir no coração de todo mundo nessa época. E vamos conseguir achatar essa curva, querido, que nós estamos no vídeo anterior que nós falamos, dessa falta de amor, dessa falta de compreensão. Fale para os outros que ele pode ter uma vida mudada, independente da santificação, de entrar para a igreja ou não. Isso é o poder da graça. Se ele depois sentir o desejo de continuar santificando para o reino dos céus, é diferente, mas ele pode ter uma vida mudada, independente do que ele está fazendo da vida dele aqui no mundo. Você importa para Deus, querido, muito. Medite sobre essa palavra. Deus te abençoe. Graça e paz.